E aí, você está preparado para conhecer os 4 tipos de contratos eletrônicos? Então bora lá que hoje você vai aprender. O primeiro tipo é o contrato interpessoal. Esse contrato interpessoal ele necessita da ação humana direta para a transmissão das mensagens eletrônicas. Então, nos 2 campos do contrato, nós temos vontade humana para a transmissão das mensagens eletrônicas. Um e-mail, por exemplo, pode ser utilizado para a fundamentação de uma ação munitória, justamente porque se leva em consideração a boa-fé e os usos e costumes das partes. Se as partes tinham o costume de trocar mensagens por aplicativos ou por e-mail para fazer as negociações e para realizar o fechamento dessas negociações, essas mensagens eletrônicas trocadas dispensam a assinatura formal propriamente dita e elas serão consideradas contratos eletrônicos interpessoais. O interpessoal nos remete a entre pessoas. É a forma de contratação eletrônica mais simples que se tem, justamente porque nos 2 campos existe vontade humana e somente por essa simples troca de mensagens, por essas simples trocas de e-mails, demonstrando a proposta, o aceite e as condições da negociação, nós temos já finalizado um contrato eletrônico interpessoal. O segundo tipo de contrato eletrônico é o chamado interativo. Aqui nós temos de um lado um sujeito de direito, então uma pessoa, e do outro nós temos um site, um aplicativo ou algum tipo de automatização. Então, por exemplo, esse tipo de contratação se dá em comércio eletrônico. Então o consumidor vai lá, ele escolhe a peça de roupa que ele quer, ele escolhe a cor, a marca, o tamanho e ele adere às condições pré-definidas dessa contratação com um simples clique no site ou no aplicativo. A partir do momento que ele finaliza, que ele faz o pagamento, que ele passa o seu endereço, ele tem formalizado um contrato eletrônico interativo. Nós temos uma pessoa de um lado e do outro nós temos um sistema automatizado. O terceiro tipo de contrato é o contrato eletrônico intersistêmico. Nas 2 pontas nós temos sistemas automatizados. Existe uma prévia programação do sistema para que quando ocorrer a venda, ele próprio dê a baixa e já realize a ordem de compra do produto para reposição. Existem aqui padrões de documentos para que o próprio sistema se alimente e consiga automatizar toda a operação. Normalmente, esse tipo de contrato ocorre na esfera empresarial. Então, por exemplo, em redes de distribuição, 2 sistemas automatizados que trocam informações e documentos, pedidos de orçamentos, ordens de compra, de venda e assim por diante. Mais recentemente, nós temos notícias de geladeiras, por exemplo, que elas conseguem identificar quando há a falta do produto na geladeira e ela própria faz a ordem de compra para o supermercado entregar na residência do consumidor. Mas como ainda não é uma realidade de forma geral, essa contratação se dá na esfera empresarial. O 4º tipo de contrato é o contrato inteligente. Aqui ocorre uma programação na rede pública blockchain ou similares, de modo que ocorrendo pré-determinado evento X, ele seja encaminhado para o evento Y, para o destino Y. São códigos de computadores que trabalham de forma automática e autônoma. Lembram que eu falei para vocês sobre os contratos intersistêmicos? Então, eles são centralizados no sistema da empresa, são centralizados sob o poder da empresa.
Já os contratos inteligentes, as grandes vantagens defendidas por quem usa essa contratação é porque eles são descentralizados, são blocos autônomos que não têm nenhum poder sobre elas. Eles são então descentralizados, imutáveis, públicos e transparentes e principalmente autônomos. São muito utilizados nas contratações imobiliárias. Então veja, de um lado nós temos o vendedor de uma casa e do outro nós temos o comprador dessa casa. A partir do momento que você programa esse contrato na rede blockchain, ela automaticamente consegue identificar se realmente aquela pessoa é proprietária da casa, se o comprador realmente tem saldo suficiente, e aí a partir do momento que ela identifica o saldo positivo e o proprietário positivo, ela faz as transferências necessárias, dá as baixas das garantias necessárias e transfere o saldo pro vendedor. Então, isso nos mostra a forma autônoma e automática e principalmente, se qualquer pessoa tiver dúvida de como realmente ocorreu essas transações, ela vai ser pública e consegue demonstrar toda a cadeia de transação.